Boa noite a todos os professores, a professora Mayra, todos os alunos que estão aqui. E nós agradecemos a presença da professora Mayra, que veio aqui para nos falar mais sobre direito do trabalho. E nós vamos ter a mediação do professor Glaucius. Professor Glaucius é professor do curso de Ciências Contábeis da Unespar, do campus de Apucarana, é doutorando em Ciências Contábeis pela FURB de Santa Catarina, mestre em Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo, especialista em Controladoria e Finanças e graduado em Ciências Contábeis pela PUC do Paraná. E a professora Mayra é contadora e delegada do CRC do Paraná, é advogada, professora de contabilidade, perícia contábil e direito, mestre e doutoranda em direito e pesquisadora na área de direito do trabalho. Então, agora passo a palavra ao professor Glaucius e à professora Mayra para começarem a palestra. Muito obrigada. Obrigado você, Rafaela. Gostaria de dizer uma boa noite para todos e para todas também. Assim como os coordenadores do evento já agradeceram, mas eu também particularmente gostaria de agradecer em nome de todos os nossos alunos e dos demais professores a participação da palestrante, da professora Mayra, né, delegada do CRC, advogada, contadora e, sobretudo, professora também, exerce o seu ofício, né, nessa arte de ensinar, né, e transmitir o conhecimento e compartilhar o conhecimento, na verdade, né, e permitir com que a gente aprenda uns com os outros diariamente. Então, muito obrigado novamente, professora Mayra, é um prazer estar pelo segundo dia aqui com você e com todos os demais colegas, para discutir a respeito dessa importância, dessa situação que nós vivemos hoje, em decorrência da pandemia, uma situação lamentável, né? Lembrando de todas as vidas que infelizmente se perderam, nós também perdemos alunos, entes queridos, enfim, essa situação toda é lamentável, mas nós vamos parar hoje para pensar e discutir um pouquinho, né, na importância desse tema que vem sendo discutido no meio, né, que está vinculado com a questão das relações, né, de trabalho durante e pós-pandemia. A professora Lucinéia, até então, está com compromisso, acho que não sei se ela já conseguiu conectar, mas também gostaria de agradecer a professora Lucinéia, nossa coordenadora e parceira do nosso curso, que junto com os demais professores trabalha muito em prol, né, para nós termos um curso gratuito, de qualidade, numa universidade pública, junto conosco, defendendo a universidade pública e para que ela se mantenha firme e forte aí por muitos e muitos anos, né, contribuindo com a sociedade, né, e com todas as pessoas que por ela passam, tanto trabalhando, estudando, enfim, tá? Gostaria de agradecer o convite também da coordenação desse projeto de gestão de eventos do nosso curso. Aí nós temos algumas professoras à frente dele, que é a professora Ana Paula, obrigado pelo convite, professora Ana Paula, a professora Evelise, a professora Letícia, a professora Rafaela, que fez a abertura hoje. Então, muito obrigado pelo convite, tá? E dos demais parceiros, colegas e amigos de trabalho do nosso colegiado do curso de Ciências Contábeis e de outras áreas também que lecionam o nosso curso, gostaria de agradecer e desejar boa noite a todos e a todas também, nós temos, graças a Deus, uma parceria mesmo no nosso colegiado, né? Agradecer a todos os alunos do noturno, especificamente hoje, né? Porque hoje o evento, podemos ter outros alunos, mas especialmente direcionado para vocês, do primeiro ao quarto ano do curso de Ciências Contábeis, e também demais outros cursos que porventura estão participando, porque o nosso evento foi aberto para toda a comunidade interna e também externa, né? Assim como os nossos alunos egressos. E a comunidade externa que também pode estar participando. Então, nosso muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Unespar, tá? Bom, lembrando que durante o nosso evento vai ser disponibilizado para vocês no chat a nossa lista de presença, então lembre-se de acompanhar ali, deixar o chat meio aberto, mesmo que vai ouvindo a palestra, né? E não esqueçam de clicar no link, registrar a sua presença, porque ela é fundamental para o nosso controle, enfim, para todos os demais trabalhos à parte que estão vinculados à questão do evento, tá? Durante a fala da professora Mayra, por favor, sintam-se à vontade
de escreverem perguntas no chat, que porventura vocês querem que depois a professora Mayra comente. Eu, particularmente, prefiro que, se vocês puderem abrir o microfone e falar com a nossa palestrante, que está aqui, né, para nos prestigiar nessa noite, eu penso que seria melhor, mas às vezes nem todos têm essa possibilidade técnica, então fique à vontade em mandar a pergunta pelo chat ou de forma oportuna na hora dos debates, né? Peço a todos que, por gentileza, mantenham seus microfones desligados durante a fala da nossa palestrante, né? E aí, obviamente, abram, não esqueçam de abrir no momento que vocês forem interagir com o evento, tá bom? Então, agradeço novamente a participação de todos, uma boa noite a todos, um ótimo evento para todos nós, certo? E agora eu passo, então, a palavra para a nossa palestrante, a professora Mayra. Professora, seja muito bem-vinda, a palavra está contigo. Muito boa noite, muito obrigada, professor Glaucio. Agradeço mais uma vez o convite de vocês, em específico da professora Ana Paula, que entrou em contato. Cumprimento a professora Rafaela, um prazer conhecê-la, a professora Evelise também, professora Lucinéia logo entra. Como eu disse na palestra ontem, e reitero aqui, eu fico muito grata e muito feliz de estar retornando para essa universidade, que eu sou filha dela, né? Fui aluna, me formei, minha graduação de Ciências Contábeis, eu fiz pela Unespar, me formei em 2009, esses dias atrás. E eu fico muito grata mesmo de estar retornando e falando de um tema tão interessante, tão necessário nesse momento que nós estamos vivendo, né? É um momento de muita incerteza, de muita tristeza também, a pandemia, como o professor Glaucio disse, isso a gente não tem nem o que dizer, mas também é um divisor de águas para muitas coisas, né? Vamos focar aqui no direito do trabalho, e o direito do trabalho foi uma das áreas onde muitas coisas foram modificadas e muitas coisas não retornarão a ser como era antes. E é isso que nós vamos falar aqui na nossa palestra, tá? Então, como o professor Glaucio disse, que os alunos participem, que contribuam com o seu dia a dia. Todo mundo aí sofreu alguma alteração no seu ambiente de trabalho, tem alguma experiência para compartilhar conosco. Estou vendo aqui, estamos em 43, muito legal. Os alunos de terça-feira, de ontem de manhã, participaram bastante, isso é muito gostoso, né? Parabenizo também aos organizadores do evento, que trazem isso, trazem palestrantes, trazem ideias novas aos alunos da Unespar. Falo para os alunos, isso é algo muito diferente que a instituição faz, né? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Agora tá certinho, né? Tá carregando, professora, aparecendo os slides já. Excelente. Apareceu? Perfeito. Ok, então vamos lá. Bom, como já me apresentaram, mas eu sou Mayra, e trabalho muito na área do direito do trabalho, na prática trabalhista. Então, hoje nós vamos falar sobre a pandemia, né, o Covid e as novas relações de trabalho. Então, nós tínhamos um antes pandemia, temos durante pandemia, que está se estendendo bastante, né? A princípio, nós tínhamos que era até dia 31 de dezembro, mas não, nós já estamos no mês 7, já passamos mais de meio ano e ainda estamos no período de pandemia. E teremos o pós-pandemia. E aí vem algumas dúvidas, né? Como era antes, como está agora e como será daqui para frente. Então, para ficar de uma forma mais didática, trouxe alguns pontos principais, não que sejam somente esses na área do direito do trabalho que foram alterados, mas ao meu entender, eu julgo estes como os pontos que mais trouxeram reflexo na vida das empresas e também nas vidas dos empregados, tá bom? Então, antes da pandemia, nós tínhamos como... se nós dividíssemos, assim, em questões hierárquicas, o trabalho presencial era a nossa realidade, né? A maioria das formas de trabalho é através de um trabalho presencial. Existia-se, sim, um teletrabalho? Existia, mas não era um ponto tão forte como veio agora durante a pandemia. E daí eu trouxe ali o trabalho presencial em um primeiro momento,
o teletrabalho e o home office. Mayra, qual a diferença entre teletrabalho e home office? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Quando nós falamos de teletrabalho, ele já vem postulado na CLT, ou seja, já tem as regras específicas da forma de trabalho de um teletrabalho, que é aquele trabalho à distância, um trabalho remoto, pode ser feito em casa, enfim, aonde o trabalhador quiser desempenhar a sua atividade laboral, desde que não seja dentro do ambiente físico da empresa. Então, isso é um teletrabalho e ele está regulamentado lá na CLT e possui normas específicas. Questão como é feito o controle de jornada, como é feita a remuneração, se vai existir ou não o controle de jornada, ou seja, ele está postulado, está previsto já na CLT. E o home office, Mayra? O home office também é um trabalho que é desempenhado fora do ambiente físico da empresa. Mas o home office, nós não temos uma postulação dele na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Eu não tenho um artigo que fale como que tem que ser disciplinado o home office. Por quê? O home office, ele é exatamente idêntico ao trabalho presencial, só que realizado em casa, tá? Fora do ambiente laboral físico dentro da empresa. Então, o que quer dizer tudo isso? Hoje em dia, o nosso ambiente laboral, ele não é mais somente lá na dependência da empresa, naquele prédio fixo. Eu não saio de casa e vou lá dentro da empresa trabalhar. Hoje em dia, com o home office, o ambiente laboral passou a ser em qualquer lugar que o empregador esteja. Então, se o empregador está com seu notebook, por exemplo, eu estou hoje aqui em Curitiba num hotel. O meu ambiente laboral está sendo aqui. Se eu estivesse dentro da minha casa, estaria sendo dentro da minha casa. Então, o ambiente laboral, na questão do home office, ele deixa de ser a questão física da empresa e passa a ser aonde o empregador, ou empregado, melhor dizendo, estiver desempenhando as suas atividades laborais, tá? Então, antes da pandemia, a principal forma, a principal modalidade era o trabalho presencial. Era o mais corriqueiro, era o mais comum. Tá? Nós tínhamos também a questão das férias, né? Quando a gente estuda direito do trabalho, para quem é do curso de ciências contábeis ou administração, estuda legislação trabalhista, nós vemos lá, cada empregado que labora durante um ano passa a ter o direito de 30 dias de férias para serem gozados no ano seguinte. E essas férias precisam ser avisadas com 30 dias de antecedência, tá? Então, como que funciona? O empregador, ele tem o seu poder diretivo. O que é o poder diretivo do empregador? É o poder de organizar, de disciplinar e de fiscalizar os seus empregados, ok? Como assim? Ele pode organizar os turnos dos empregados, ele pode determinar qual a jornada de um, qual a jornada do outro, qual o intervalo de almoço de um, intervalo de almoço do outro. Ele disciplina como que deve ser feito todas essas situações, se pode utilizar o celular dentro do ambiente de trabalho ou não, se pode sair para um cafezinho fora da empresa ou não. Tudo isso é poder diretivo do empregador. E ele também tem o poder de fiscalizar e advertir, suspender ou até demitir por justa causa quando o empregado descumpre alguma das normas estabelecidas dentro daquela empresa e que estão em conformidade com a legislação trabalhista. Dentro desse poder diretivo, o empregador ele tem o direito de escolher a data que o seu empregado vai gozar as suas férias. Então, o meu empregado trabalhou um ano, ele tem mais um período de um ano para gozar as suas férias a critério da data do empregador, tá? Só que a CLT traz o seguinte: olha, empregador, você pode sim escolher as datas de férias do seu empregado. No entanto, você precisa avisá-lo com 30 dias de antecedência. Por que isso? Período de férias é para que o empregado tenha um descanso, para que ele de fato se desconecte do trabalho, para que ele não tenha nenhum vínculo com a sua atividade laboral, justamente pensando na sua saúde e na sua segurança. Para isso também é pago 1/3 das férias. Esse 1/3 das férias é o quê? A gente pega o salário do empregado, divide por 3, isso é 1/3
de férias, que é justamente para o empregado ter condições de sair, viajar, fazer algo extra o que ele faz nos seus meses normais. Porque presume-se que o salário do empregado é para as suas necessidades mensais. Então, se ele sair de férias e receber apenas o salário, ele não vai ter uma possibilidade, às vezes, de viajar, de passear e de descansar de uma melhor forma. Então, por isso que é pago 1/3 constitucional, né? Que a gente fala, 1/3 constitucional de férias, tá? Então, antes da pandemia, nós temos a previsão da CLT, que, de fato, não foi modificada a CLT, o que aconteceram foram medidas provisórias, mas de que o empregador tem que avisar o empregado com 30 dias de antecedência. E ainda antes da pandemia, nós temos a previsão da CLT que fala assim: o empregado ele só pode gozar férias quando ele já tiver 1 ano de trabalho. Ou seja, ele já teve o direito de gozar férias e a partir daí que ele vai gozar suas férias. Não pode, por exemplo, trabalhei 6 meses, vou gozar férias, antecipar as férias, tá? A CLT não tem essa previsão. Pode ser que o empregador conceda algum período de férias? Sim, só não pode ser descontado do período de férias posterior quando o empregado tiver direito a partir de 1 ano de trabalho, tá? Aí veio a pandemia, a partir do dia 20 de março do ano passado, que começou a fechar tudo, afastar os empregados, enfim. E no dia 1º de abril saiu a primeira medida provisória. Então, saíram 2 medidas provisórias no ano passado, a 927 e a 936. E essas medidas provisórias modificaram algumas situações, tá? Então, 20 de março foi, acho que numa sexta-feira, e teve sábado, domingo, segunda-feira, muitas atividades estavam fechadas, só estavam abertas as atividades essenciais, e esses empregados foram para onde? Para o home office, tá? Porque era apenas isso que nós tínhamos direito. Mas o que era esse home office? O empregado ele continuou desempenhando as mesmas atividades, só que em casa. Então, vejam que antes da pandemia, lá no topo de uma escala, nós tínhamos o trabalho presencial. E agora, durante a pandemia, esse trabalho presencial ele ficou no segundo plano, tá? Então, hoje em dia, nós temos, se nós formos analisar como um todo, o home office, em primeiro lugar, para todas aquelas atividades que são possíveis. Em um segundo momento, o trabalho presencial. E um terceiro momento, o teletrabalho. Mas por que, Mayra, o teletrabalho em um terceiro momento? Porque as empresas não modificaram os contratos de trabalho com seus empregados para colocarem estes em teletrabalho. Eles apenas colocaram eles em home office, ou seja, desempenhando as mesmas atividades, da mesma forma, com o mesmo controle de jornada, com a mesma jornada de trabalho, com o mesmo período de intervalo de descanso e interjornada, mas em casa. Tá? Não foi disciplinada uma nova forma de trabalho, colocando um contrato de trabalho como teletrabalho. Então, por isso que, ao meu ver, está ali em terceiro plano. Tá? O que mais que alterou e que trouxe muita dúvida, muita forma divergente de interpretação e ainda está ocorrendo muita questão de divergência nas interpretações. Primeira situação foi o aviso de férias. Para ajustar, para evitar demissões em massa, ou seja, essas 2 medidas provisórias, elas vieram até com o nome para garantia e manutenção de emprego e renda. Tudo, até abro um parênteses aqui, ao meu ver, foram medidas um tanto quanto satisfatórias e rápidas, justamente trazendo a possibilidade de que o empregador não demitisse esses empregados, porque senão geraria, além de uma crise econômica, uma crise nos empregados mesmos de desespero, de aflição, de depressão, por estarem desempregados no momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, o governo trouxe ali, a um primeiro momento, as 2 medidas provisórias, 927 e 936, que perduraram o ano passado. E este ano também nós viemos com as medidas provisórias 1046 e 1047, que de certa forma foram uma releitura das medidas provisórias anteriores com apenas alguns ajustes, tá? O que mudou nisso, Mayra? O aviso de férias, que pela CLT
o empregador precisa conceder com 30 dias de antecedência ao início do período de gozo de férias. Com as medidas provisórias, ele passou a ser de apenas 2 dias. Então, o empregador, com seu poder diretivo, pode determinar que o empregado goze férias a partir de 2 dias de aviso. Respeitando, claro, que eu não posso avisar, deixar o meu empregado sair de férias em 2 dias que antecede o descanso semanal remunerado dele, tudo isso, como não foi alterado, foi permanecido. Mas o empregador não precisa avisar com 30 dias de antecedência, apenas 2 dias. Isso é uma modificação que ainda está vigente agora até agosto, se a MP ainda não for prorrogada, tá? Nós tínhamos também era a questão de férias apenas para períodos integrais. Então, o empregado só poderia gozar férias e tê-las computadas como períodos de férias se ele trabalhasse durante 1 ano e fosse gozar no ano seguinte. Com a medida provisória do ano passado, o empregador poderia conceder tantos quantos períodos concessivos de férias ele quisesse. Se o empregador ele quisesse conceder 90 dias de férias para o empregado, ele podia, mesmo o empregado não tendo período integral. Ele poderia antecipar quantos períodos fossem necessários para ele, tá? Hoje, com a nossa medida provisória vigente, o empregador já não pode fazer isso. O que ele pode? Ele pode antecipar apenas o período que o empregado estiver trabalhando. Como assim, Mayra? Vamos supor que o empregado começou a trabalhar no dia 1º de janeiro de 2020. Ou seja, ele vai ter direito a um período aquisitivo de férias quando completar 1 ano, até 31/12/2020. Então, ele tem o ano de 2021 inteiro para gozar dessas férias referente ao ano passado. Só que no curso desse período agora de 2021, que é o período... Aqui embaixo, dentro do armário, que é o período que ele está tendo para gozar as suas férias, já está computando um novo período aquisitivo. Então, vamos pensar que se ele entrou dia 1º de janeiro, nós já hoje, 14 de julho, ele já tem ali 7 meses trabalhando, então ele já tem direito a um certo período de férias. Ou seja, ele já vai ter um direito de 7/12 anos, tá? Então, considerando que o empregado já está no novo período aquisitivo, o empregador já pode antecipar este período referente ao ano de 2020. Então, já pode conceder 30 dias de férias para esse empregado. Essa foi uma modificação do ano passado e agora, na medida provisória que estamos vigente, também pode, tá? Outra questão que trouxe muita divergência de entendimento foi a questão da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada e salário. O que é a suspensão do contrato de trabalho? É o empregado ficar afastado das atividades laborais. Literalmente afastado. O empregado ele não pode desempenhar nenhuma atividade laborativa para aquele empregador em específico que suspendeu o seu contrato de trabalho, tá? E como funciona isso? Tanto na MP do ano passado, quanto nessa que está vigente agora. O empregador suspende o contrato de trabalho do empregado, coloca ele fora das atividades laborais, e esse período de suspensão é pago pelo governo através do benefício emergencial, tá? Fazendo um parênteses aqui, nós temos o auxílio emergencial, que é uma situação que é paga para aquelas pessoas que comprovam a inexistência de renda ou baixa renda, e o benefício emergencial, que às vezes a gente confunde por serem nomes bem próximos, ele é pago em decorrência de uma suspensão ou de uma redução da jornada de salário. No caso da suspensão do contrato de trabalho, ele é pago integralmente pelo governo. O empregador não está obrigado a efetuar nenhum tipo de pagamento. Por quê? É como se o empregado não tivesse vínculo de emprego naquele período com o empregador, tá? De uma forma bem ampla, dizendo assim, só para ficar mais fácil de entender. Então, vamos supor, Mayra, este ano, agora a medida provisória foi abril. Posso suspender o contrato de trabalho dos meus empregados? Posso. Todos vão ficar em casa. Eu não vou utilizar dos seus serviços, eu não posso. E eu não vou pagar o salário. Por quê? O que é o salário? O salário é uma contraprestação pelo serviço realizado. Se eu não tenho serviço, eu não posso pagar salário. Quem vai pagar
algum auxílio, algum benefício, é o governo, e esse pagamento do benefício emergencial, ele é pago num cálculo, como é feito o cálculo do seguro-desemprego. Então, nós temos uma tabela, o valor vai até R$ 1.900 mais ou menos, e é pago conforme o salário que o empregado tinha durante o contrato de trabalho, tá? O que pode é o empregador complementar a renda deste empregado como uma indenização. Então, não tem natureza salarial, ou seja, não reflete em férias, 13º e FGTS, é sim uma indenização somente para complementar uma renda. Por que isso? Vamos pensar assim, eu tenho um empregado que tem um salário de R$ 3.000 mensais. No seguro-desemprego, o teto, R$ 1.900 mais ou menos. E o restante? O empregador, ele tem a faculdade, ele não é obrigatório, que fique bem claro, tá? É uma faculdade de complementar essa renda, porque o empregado que ganhava 3.000 no período de suspensão vai ganhar mais ou menos 1.900, então o empregador pode complementar no valor que ele quiser, até que chegue nos 3.000 sem problema algum, sem ter qualquer vínculo de emprego, sem ter que pagar férias, 13º e FGTS durante este período, tá? Essa é uma situação. Outro parêntese, uma situação muito importante, que agora já está dando problema, é que no período de suspensão, o empregado ele não tem salário. Se o empregado não tem salário, ele não está contribuindo para o INSS, em regra, né? Em tese, ele não está contribuindo. Se ele não está contribuindo para o INSS, dependendo do tempo que ele fica sem contribuir, ele pode perder a sua qualidade de segurado. E o que quer dizer isso, Mari? Se o empregado ele perde a qualidade de segurado com o INSS, ele perde direito aos benefícios. Isso aconteceu muito com gestantes. Gestantes não contribuíram, quando ganharam o nenezinho, não tinham direito a salário maternidade. E aí, onde está o problema? No empregador? Não. Por quê? O empregador, ele é um mero repassador do INSS do empregado. Como que funciona? Eu trabalho, tenho uma remuneração de X, vamos supor R$ 1.000, e o empregador, na minha folha de pagamento, já é deduzido o INSS, que o empregador retém e já repassa para a Previdência Social. Não é o empregador quem efetua a contribuição, quem efetua é o empregado. O empregador, ele só é um mero repassador desse valor. E quando não existe esse pagamento, pode, como eu disse, perder a qualidade de segurado. E como deve ser feito? O contribuinte deve efetuar o pagamento através de contribuições como segurado facultativo. Nós temos várias modalidades de contribuição para o INSS. Empregado, nós temos contribuinte individual, que entra ali a questão de autônomo. Nós temos, inclusive, o facultativo, que às vezes estudantes, estagiários contribuem somente nos meses que precisa. E este é uma forma de contribuição. Então, quem está em suspensão de contrato de trabalho, uma dica, contribuam para o INSS como contribuinte facultativo, segurado facultativo, para manter a sua qualidade de segurado. Essa qualidade de segurado dá direito à aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, não é o que a gente quer, mas é uma realidade, né, aos dependentes, licença maternidade, dentre outros benefícios da Previdência Social, tá? Na redução da jornada de trabalho, como funciona? A redução veio, tanto na MP do ano passado, quanto na vigente agora, uma possibilidade de reduzir a jornada de trabalho do empregado, porque na CLT eu não tenho essa possibilidade, tá? Então, vem uma possibilidade de redução de 25%, 50% ou 70%. Então, eu tenho um empregado que trabalhava, vamos supor, 44 horas semanais, posso reduzir 50%. Meu empregado, ao invés de trabalhar todos os dias o período integral, como ele trabalhava 8 horas no dia, ele vai trabalhar apenas 4. Tá? E eu vou efetuar o pagamento do salário dele apenas pela metade também. Então, veja que não há uma redução no salário. Existe uma redução na jornada e, consequentemente, a verba salarial reduz, mas a hora de trabalho não é reduzido. O valor da hora de trabalho continua o mesmo. Ele só é reduzido proporcionalmente porque o empregado trabalha proporcionalmente também, tá? Esse outro 50%, onde o empregado não vai trabalhar e não vai receber do empregado,
também recebe um benefício emergencial. Como que é feito isso? Faz o cálculo como se fosse o recebimento do seguro-desemprego e paga proporcional à quantidade de redução da jornada. Então, se o empregador reduziu 25% da jornada do empregado, o empregado vai receber 25% como salário e os outros 75% como benefício emergencial. Se foi 50%, 50% como salário, 50% como benefício emergencial. E se foi 70%, 70% salário e 30% como benefício emergencial também, tá? E outra situação que veio agora nessas duas possibilidades, que é de suspensão e redução da jornada de trabalho e salário, é a situação de estabilidade. Então, as duas medidas provisórias disseram, né, melhor dizendo, a mesma coisa. Todo empregado que tiver o contrato suspenso ou reduzido terá direito à estabilidade por um período igual ao que teve de redução ou suspensão do contrato de trabalho. Então, vamos supor, eu, Mayra, fiquei com o meu contrato reduzido ou suspenso, ou reduzido e suspenso, né, dependendo ali, fiquei um tempo reduzido, um tempo suspenso, por um período de 7 meses no ano passado. Eu não posso ser demitido sem justa causa durante 7 meses que eu retornar para o meu trabalho normal. Então, vamos supor, fiquei com um contrato reduzido ou suspenso nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020. Retornei para o meu trabalho dia 1º de dezembro. Eu tenho 7 meses de estabilidade. Posso pedir demissão, aí eu não tenho estabilidade. Posso ser demitido por justo motivo, conforme previsão da CLT, em alguma das alíneas lá do artigo 482 da CLT, que fala sobre a demissão por justa causa. Também não tenho direito à estabilidade. E posso ser demitido sem justa causa? Posso, desde que eu tenha esse período indenizado. Então, se eu for demitido dentro do meu período de estabilidade, o empregador tem o dever de me indenizar até o final da minha estabilidade. E aí veio uma curiosidade que nunca aconteceu no direito do trabalho. A questão de cumulação ou não com outro tipo de estabilidade. O que quer dizer isso, Mayra, de uma forma mais simples? Vamos supor, sofri um acidente de trabalho, eu tive uma doença ocupacional, fiquei afastada por mais de 15 dias do meu emprego, recebi auxílio-doença do INSS, retornei ao trabalho. Quando acontece isso, eu tenho direito de estabilidade de 12 meses após o retorno do meu trabalho, tá? Direito de estabilidade provisória por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Outro tipo de estabilidade também é a estabilidade da gestante. Isso é bem conhecido, né? 5 meses após o parto, a gestante não pode ser demitida sem ser indenizada para garantia ali de saúde do bebezinho que acabou de nascer. Mas as medidas provisórias trouxeram uma novidade. Disseram assim, olha, se for no caso de estabilidade de gestante, não pode acontecer ao mesmo tempo a estabilidade da gestante e a estabilidade da suspensão e redução de salário. Elas vão somar, tá? Porque a regra é a seguinte, tem uma estabilidade de gestante e tem uma estabilidade de acidente de trabalho. Eu não vou somar uma mais outra. Eu vou correr até quando for a maior. Então, exemplo, sofri um acidente de trabalho em março do ano passado. Voltei para o trabalho em abril. Tenho 12 meses. Até abril deste ano eu tenho estabilidade. Só que eu estava gestante, ganhei meu bebê em fevereiro deste ano. A minha estabilidade de gestante, ela vai ser março, abril, maio, junho e julho. Então, a estabilidade sedentária que essa minha funcionária tinha até abril desse ano, ela vai ser maior porque eu tenho a estabilidade da gestante que vai ali, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, tá? Só que com essa questão da suspensão e redução, modificou isso para a estabilidade da gestante. Então, vamos supor, fiquei com o meu contrato suspenso até novembro de 2020 e eu tinha ficado 6 meses. A minha estabilidade era 6 meses para frente. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, tá? Vamos supor que eu ganhei nenê em
em novembro do ano passado também. Então, eu tinha direito à estabilidade de 5 meses. O que eu vou fazer? Eu vou somar isso. Então, a estabilidade da suspensão e redução do contrato de trabalho, ela só vai se iniciar quando finalizar o período de estabilidade da gestante. Tá? Então, vamos supor, ganhei neném em novembro, 5 meses após o parto, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril acabou a minha estabilidade de gestante e eu tinha ficado 6 meses com contrato suspenso ou reduzido. Começo maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então, a estabilidade dessa empregada é até outubro. Isso é muito importante a gente prestar atenção, porque quem trabalha no departamento pessoal, RH, empresas em geral ali, ou até mesmo quem é gestante teve o seu contrato suspenso e reduzido, e empregadores precisam ficar atentos, porque às vezes eles contam apenas os 5 meses, esquecem do período da suspensão, fazem uma demissão sem justa causa, por redução mesmo do quadro de empregados, e não indenizam a gestante, ou não continuam, a empregada, melhor dizendo, ou não continuam com a prestação de serviço. Isso traz um ônus muito grande para aquela empresa, tá? Então, isso foi um ponto muito importante das 2 medidas provisórias, inclusive da que está vigente agora. Nós também tivemos agora, durante a pandemia, a possibilidade de antecipação de feriados. Com a medida provisória do ano passado, poderia antecipar tantos quantos fossem necessários feriados civis. Agora, com a medida provisória vigente, além dos feriados civis, nós podemos antecipar também os feriados religiosos, tá? E fazer banco de horas. Não coloquei aqui, mas vamos falar um pouquinho do banco de horas. Com a reforma trabalhista em 2017, veio a possibilidade do empregador realizar acordo individual, né, acordo entre empregado e empregador, para banco de horas. Como funciona isso? Negocio com o meu empregado que todas as horas que ele fizer como extras, nós vamos compensar em um dia ou em um período ali durante 1 ano de trabalho. Tá? Então, todas essas horas precisam ser compensadas ali. Quando a gente fala de banco de horas, a gente não fala de horas extras pagas com adicional, porque um dia é compensado com o outro dia, é uma troca de horas, não existe adicional de hora extra. Por isso é muito importante um banco de horas dentro de uma empresa, porque reduz e desonera a folha de pagamento, tá? Mas a medida provisória veio e falou o seguinte: olha, o empregador ele pode fazer banco de horas com o empregado, e essas horas elas podem ser compensadas em até 18 meses após o término do período de calamidade, período de pandemia, tá? Uma forma de facilitar também o período que muitos empregados ficaram ali afastados das atividades presenciais, depois das atividades laborais, né, não estão trabalhando. Depois, quando retornar às atividades, vai ter uma demanda maior de serviço, então vão compensando essas horas não trabalhadas e vão trabalhando como horas extra jornadas sem o recebimento do devido adicional, tá? Lembrando que horas extras jornadas só podem ser realizadas em até 2 no dia, tá? O empregado não pode trabalhar habitualmente mais que 2 horas extras no dia, por conta da garantia e segurança garantia da saúde e segurança do empregado, tá? Então, foram pontos muito importantes que vieram com as 2 medidas provisórias. Tivemos também uma lei publicada e sancionada, salvo engano, dia 28 de abril, pelo presidente da República, para o afastamento de todas as gestantes das atividades presenciais. Foi uma lei um tanto quanto polêmica, porque ela tem apenas 2 artigos e trouxe muita dúvida. Porque ela diz o seguinte: as gestantes precisam ficar afastadas das atividades presenciais sem prejuízo da sua remuneração. Ponto. É essa a lei que nós temos. Então, gerou muita controvérsia, mas o entendimento é o quê? Empregada gestante não tem que ficar fora do trabalho, tá? Não é isso. Ela só não pode desempenhar atividade presencial, mas também não pode ter prejuízo na sua remuneração. O que quer dizer isso, Mayra? Coloque as empregadas em questão de suspensão no contrato de trabalho, coloque em home office, dê férias, faça banco de horas, mas não deixe a gestante dentro da empresa. Não pode, tá? Mas, Mayra, e aquelas empregadas, por exemplo,
frentista de posto, caixa de supermercado, empacotadora. Como que eu vou colocar ela no home office? Não tem como. Então, dê férias. Suspenda o contrato de trabalho, antecipe, faça um banco de horas, antecipe feriados, mas não deixe ela nas atividades presenciais. Um adendo: no caso de suspensão do contrato de trabalho dessa gestante, não pode ter redução na sua remuneração. Então, se eu tiver uma gestante que tem uma remuneração superior ao que ela vai receber do benefício emergencial, o empregador deve complementar essa renda até que chegue no valor do salário dela, com a ajuda compensatória, que é aquela verba indenizatória que eu falei anteriormente, tá? Então, vejam assim, que no direito do trabalho, houve muitas modificações. O pessoal do departamento pessoal ficou doidinho, até eu brincava, o ano passado começaram aquelas lives dos artistas, eram sempre de madrugada, eu falava assim, era ter uma live de um artista no sábado, domingo de madrugada saía uma medida provisória, dava até medo de dormir que vinha uma medida provisória. A primeira mesmo foi dia 1º de abril, não lembro se foi no domingo ou numa segunda-feira, saiu às 3 horas da manhã. Então, muitas coisas, muitos detalhezinhos, muitas coisas novas, muitas brechas que para quem trabalha no departamento pessoal fica mais e se, né? Veio muita dificuldade ali na elaboração de férias, 13º do pessoal no final do ano, mas é uma nova realidade. Bom, então tínhamos um antes da pandemia, temos agora, durante a pandemia, o que está acontecendo em questões de legislação trabalhista. E o que vai acontecer no período pós-pandemia, né? Aí vem a dúvida. E esse novo normal? Até eu brinco e falo assim, será que é novo normal ou será que é um normal mesmo, né? Para mim, eu acho que já é um normal. Já, ao meu ver, muitas coisas não voltam a ser como era antes. Muitas atividades não voltam mais para o trabalho presencial, vão continuar no trabalho home office agora, regularizado como um teletrabalho, né? As empresas já estão se organizando para isso, tá? Trouxe aqui uma imagem que eu gosto bastante. Nós tínhamos ali um macaquinho, depois tivemos a época da pedra, do fogo, e veio vindo, tivemos a Revolução Industrial, e hoje, onde nós estamos? Revolução 4.0. Essa Revolução 4.0 ela já vinha acontecendo, né? A partir do momento que nós passamos a ter a tecnologia presente no nosso dia a dia, mas com a pandemia houve uma aceleração absurda. A revolução, ela até a gente assiste algumas pessoas que falam muito sobre a Revolução 4.0, que é a revolução tecnológica, que diz o seguinte: o que era para acontecer em 20 anos aconteceu em 1. Né? A tecnologia está presente no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? E algumas frases que eu gosto de tratar aqui, olha só que bacana. Não há razão para qualquer indivíduo ter um computador em casa. Eu peço para que vocês prestem atenção à data que essas frases foram ditas, né? 77. Há pouco tempo atrás, né? Vírus de computadores são uma lenda urbana. Em 88, data da nossa Constituição, 33 anos apenas. Eu a fecharia e devolveria o dinheiro aos investidores, referindo-se à Apple, em 97. Estou fazendo um sistema operacional gratuito. Era apenas um hobby. Isso estava se referindo ao Linux, ao sistema Linux, em 91. Então, veja, assim, que são coisas um tanto quanto recentes, né? Se formos considerar um todo. E que hoje em dia a gente pensa, nossa, mas como assim, gente? Como que a Apple dizia que fecharia e devolveria o dinheiro aos investidores? Como que vírus são uma lenda urbana? Para que ter um computador em casa? Hoje em dia a gente não... Pode ser que não tenha um computador, mas o celular, ele é um computador, né? Que nós levamos em todo momento, para todo lugar. E daí vem a pergunta, nós mudamos e para onde iremos? Então veja ali o macaquinho, aí vem o papiro, o livro, um big computador que era gigantesco, tela preta e branca, depois veio uma tela colorida, utilização do DOS, Windows, e hoje em dia nós temos
Ali está um tablet, nós temos um celular na palma da nossa mão que faz tudo, tudo, tudo. Ao mesmo tempo que, vamos pegar um exemplo de hoje, né? Cada um está na sua casa. Se tiver, às vezes temos alunos viajando, podemos estar fora do país, estamos todos conectados em um mesmo lugar, no mesmo ambiente, né? Se nós tratarmos aqui como uma reunião de trabalho, nós estamos todos no mesmo ambiente laboral, que é a nossa internet, onde nós estamos trabalhando de fato, cada um no seu ambiente físico, mas o ambiente laboral em comum. E vem ali algumas problemáticas. As leis precisam acompanhar os avanços tecnológicos. Será que isso acontece? A evolução da tecnologia está ocorrendo de forma muito rápida e há uma falta de educação digital em todos os setores. Vivemos em um mundo em que a tecnologia avança mais rápido do que a nossa percepção de conhecimento. E aí nós precisamos fazer uma reflexão, né? Nós temos a tecnologia, sem dúvida, muito benéfica para tudo, né? Até porque a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, com simples toque, né? Antigamente, para a gente pagar uma conta, nós tínhamos que ficar numa fila de banco, uma fila de lotérica. Hoje, o que nós fazemos? Pix. Cai na hora, sem tarifa, na conta do outro. Né? Antigamente, para a gente fazer uma reunião em um outro estado, nós tínhamos que pegar um voo e ir lá conversar. Hoje em dia, o que a gente faz? Abrimos o nosso laptop, abrimos o nosso computador e conversamos com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Isso é muito bom? Com certeza é muito bom. Para o direito do trabalho em específico, quais são os benefícios? Olha só, trabalho em casa. Então, a família está mais unida, os pais estão mais presentes com os filhos, alguns estão ficando doidos, normal, mas tem a possibilidade de almoçar com a sua família, de jantar com a sua família, menos deslocamento. O que menos deslocamento significa? Menos riscos de acidentes, menos gasto com transporte. Isso é bom para o empregado e também é ótimo para o empregador, né? Por quê? Se eu não tenho um risco do meu empregado se acidentar no trajeto, eu não tenho um risco de ter um prejuízo trabalhista dentro da minha empresa. Eu tendo um empregado trabalhando em casa, em regra, ele tem uma saúde psíquica, uma saúde física melhor. Ok, mas e as preocupações? Será que nós estamos educados para esse tipo de transformação? Será que todos nós estamos sentadinhos corretamente na nossa cadeira, ergonomicamente projetada para nós trabalharmos? Estamos com o nosso computador na altura ideal dos nossos olhos para não nos dar problema de coluna? Será que nós estamos fazendo nossas ginásticas laborais para não ter ler? Ou não? Ou será que cada um está sentado aí, às vezes deitado na cama, assistindo, outros deitados no sofá, outros meio que deitado na própria cadeira, debruçado em cima do computador, assistindo pelo celular? Será que isso é benéfico ou é prejudicial? Então, isso são preocupações que, quando a gente puxa para o direito do trabalho, é uma preocupação que o empregador precisa ter. Por quê? Quando a gente fala de empregado e empregador, lembra que no comecinho da palestra eu falei sobre o poder diretivo? Então, o empregador ele tem todo o poder de organizar a sua empresa, de disciplinar regras da sua empresa, inclusive de fiscalizar e punir os seus empregados. Mas é dever do empregador garantir a saúde e segurança destes. Antigamente não, né? Até uns meses atrás, quando a gente pensava em saúde e segurança, era comum até em palestra vir assim, aquele cara trabalhando nas alturas com o cinto de segurança, ou o cara trabalhando com alta tensão, com os equipamentos de proteção, o cara que trabalha com ruído, com protetor auricular. Mas e hoje? Quais são os equipamentos de proteção que nós temos que utilizar? Passou-se de apenas equipamentos físicos para equipamentos que mexem com o psíquico do empregado também. Por que isso, Mayra? Justamente porque nós estamos conectados ao nosso trabalho em qualquer lugar.
Então, você acorda, às vezes, de madrugada. O que eu estou fazendo? Perdi o sono. Vou checar os e-mails, preparar o relatório dessa semana. Vou mandar mensagem aqui no grupo do WhatsApp para eu não esquecer do que fazer amanhã cedo. Vou lembrar o meu colaborador para ele fazer isso daqui na segunda-feira. Tudo isso nós estamos diretamente conectados ao nosso trabalho. E o que o empregador tem que tomar cuidado com isso? Ele precisa utilizar do seu poder diretivo para fazer com que o empregado não fique conectado ao trabalho. Tá? Mas como que o empregador vai fazer isso, Mayra? Não tem como, tem sim. O empregador, ele tem todas as ferramentas possíveis para garantir a saúde e segurança do empregado, e é por isso que é dever dele isso. Tem um empregado que fica conectado, mandando mensagem no seu horário de almoço, mandando mensagem nas suas horas de férias, nos seus dias de férias, sábado, domingo. Empregado utilizando o sistema operacional da empresa, sábado, domingo, para antecipar alguma coisa. O que o empregador deve fazer? Advertir, suspender ou até mesmo demitir por justo motivo, porque o empregado não está respeitando as regras da empresa de saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho não apenas para questões físicas, mas para questões psíquicas, psicológicas, tá? Hoje em dia, o ambiente laboral, como eu disse, coloquei aqui, ele é em casa, ele é na sala, ele é no quarto, ele é no passeio de férias, ele é numa apresentação da escola dos seus filhos, ele é em qualquer lugar que você esteja. Então, se o empregado não tem a disciplina de se desconectar do trabalho, é dever do empregador fazer com que ele se desconecte, inclusive punindo. Tá? Tem um empregado que não está cumprindo a determinação da empresa, que é não acessar o WhatsApp da empresa, não mandar mensagem no grupo de trabalho da empresa, não responder e-mail, não responder cliente no período que ele não está na jornada de trabalho, advirto, suspendo, até mesmo demito por justo motivo. Por que isso? Uma conexão excessiva no trabalho, ela causa um esgotamento profissional. Isso está acontecendo muito, muitos casos de afastamento de empregados, muitos benefícios previdenciários sendo pagos por conta de síndrome, que a gente chama síndrome de Burnout, que é síndrome de esgotamento profissional, que desencadeia em depressão, síndrome do pânico e ansiedade, etc. Então, assim, é prejuízo para o governo, é prejuízo para o empregador, é prejuízo para o empregado. Até dei o exemplo ontem, tem o filme lá, né, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que mostra, na época lá atrás, ele trabalhando, onde não tínhamos jornada específica, não tínhamos condições de trabalhos dignas para o empregado, então ele trabalhava com atividades repetitivas, fazendo, e acabava que entrava ele mesmo na máquina, por conta de um esgotamento físico. Hoje em dia, nós conseguimos remeter isso para a nossa atualidade, que é na questão da conexão excessiva e o esgotamento profissional. Então, o empregado está trabalhando, muitas vezes se afastando da sua família, se afastando dos seus filhos, causando um estresse que vai resultar em um esgotamento profissional. O esgotamento profissional, ele traz, como eu disse, o prejuízo para o empregado e traz o prejuízo para o empregador. Quando nós falamos de intervalo para o interjornada, intrajornada, o que quer dizer isso? Intervalo intrajornada é um intervalo no meio da jornada de trabalho. Então, o almoço. Então, eu tenho no mínimo 1 hora, no máximo 2 para almoço, tem que ser mais ou menos no meio. Tenho os 15 minutinhos de café da tarde. Tenho um intervalo mínimo entre uma jornada e outra, que é o intervalo interjornada, que são 11 horas consecutivas de descanso. Tenho descanso semanal remunerado, então eu não posso trabalhar uma semana sem ter um descanso no meio dela, que seja pelo menos um domingo, porque o domingo é o dia familiar para ter o contato com a sua família. Então, tudo isso é pensado. Tenho os 20 dias, no mínimo, de férias, tá? Lembrando que são 30, 10 podendo ser vendido, né? Pago pelo empregador como abono pecuniário, mas 20 dias precisa ser gozado. Nós temos ainda, na questão das férias, os períodos mínimos. Posso fracionar essas minhas férias? Posso, desde que um período não seja inferior a 14 dias e um outro período inferior a 5 dias. Todas essas situações vêm da OIT, que é a Organização Internacional
nossa, falhou aqui, das questões trabalhistas, né, que fala sobre saúde e segurança do trabalho, a CLT também, a nossa Constituição Federal fala sobre a dignidade da pessoa humana como um princípio fundante, que é um princípio que funda justamente a todos os demais da nossa Constituição Federal, que é a dignidade do empregado. Então, é dever do empregador garantir a saúde e segurança, e para que isso aconteça, o empregador precisa garantir todos esses intervalos de descanso para questões físicas e, no momento atual, questões psíquicas, que está muito sério, né? É comum ver empregados sendo afastados por conta de depressão, por conta de síndrome do pânico, crises de ansiedade e essa questão toda do esgotamento profissional. Então, cabe ao empregador utilizar a legislação. As pessoas me perguntam, Mayra, você é pró-empregado ou é pró-empregador? Eu digo o seguinte, eu sou pró a legislação trabalhista. Ela é justa, ela não beneficia só o empregado, ela também não beneficia só o empregador. Se ela é utilizada de uma forma correta, ela beneficia os dois lados, tá? Não adianta a gente falar que a carga tributária do Brasil é muito alta e que não dá para registrar um empregado. Se eu pagar por fora, é muito pior. Por quê? Se eu registro o meu empregado e cumpro exatamente o que está na legislação trabalhista, o que é o meu ônus? Apenas 8% de FGTS. Agora, se eu não registro, o que acontece? Eu pago por fora e é pior, né? Então, eu vejo, assim, que as empresas, hoje em dia, estão passando a ter uma cultura diferenciada, estão utilizando um planejamento trabalhista mesmo, para garantir aquela saúde dos empregados. Por quê? Eu tendo um quadro de funcionários saudáveis, eu tenho um aumento na minha produtividade e, consequentemente, lucro na minha empresa, porque é isso que a empresa quer, lucro, né? A empresa não está mais tratando o empregado como um mero objeto, ela está cuidando daquilo que traz lucro para ela. Né? Uma empresa que tem a maior parte de renda ali através dos seus empregados, ela precisa cuidar da saúde física e psíquica para conseguir o que ela almeja, que é o lucro. E as empresas estão, sim, aplicando compliance trabalhista dentro das empresas, que é o quê? Utilizar a legislação a favor daquela empresa. Eu vou analisar o que eu tenho, vou fazer todos os cuidados necessários para garantir a saúde e segurança do meu empregado e, consequentemente, eu ter uma maior produção no final. Então, assim, quando a gente trata de uma era anterior à pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, eu posso dizer assim que para o direito do trabalho foi um marco. Todos nós estamos sentindo isso, nós hoje estamos aqui, cada qual na sua casa, cada qual no seu lugar, e era um momento para estarmos todos juntos em um ambiente, lá no auditório da faculdade, né? E nós não estamos. Então, a pandemia na esfera trabalhista refletiu em todos nós que trabalhamos. Então, isso não vai voltar. Como eu disse, muitos trabalhos vão continuar a ser em home office, vão ser transformados ali em teletrabalho, disciplinadas formas de contratação e as formas de desempenho das atividades laborais. Outros vão retornar sim, mas às vezes com os olhos diferentes do empregador. Então, hoje, a preocupação é educação tecnológica, tanto para empregado quanto para empregador, com o objetivo de garantir a saúde e segurança dos seus empregados, principalmente a questão psíquica, tá? Então, eu encerro a nossa palestra aqui, abro para perguntas, é um tema que traz muitas dúvidas, nós tivemos várias perguntas interessantes, até se nós tivermos algumas perguntas no sentido eu respondo, se não tivermos eu faço uma ponderação, uma pontuação também em algumas coisas que tratamos na palestra de ontem, que isso está refletindo no dia a dia de todos nós, tá bom? Então, agradeço, passo a palavra aqui para o professor Glaucio. Deixa eu interromper. Ok, professora Mayra, obrigado pela sua palestra, pela sua fala, né? Aí nós temos, né, todos e todas que estão conectados, essa situação que ela é uma realidade, né? Essa questão do trabalho do home office, nós estamos
como bem falou a professora Mayra, numa situação de exceção, né, que está virando uma questão que não tem saída, né? Assim, empresas de tecnologia que mexem com sistemas já vinha com essa sistemática e esse pensamento, né? Pelo contrário, as pessoas produziam muito mais em ambientes flexíveis ou em outros ambientes do que dentro da própria organização, né? Agora, a realidade de cada trabalho é diferente, né? E aí a gente tem que pensar, e como bem falou a professora, acho que o grande desafio nesse processo todo é como fazer a legislação caminhar alinhado com a realidade, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente levanta com uma indisposição, não está se sentindo bem, isso é natural para todos, e agora com a questão da pandemia, eu vi alguns estudos que teve até para nossa palestra, né? Aumentou as doenças gastrointestinais de uma forma gigante perto do que se tinha, né? Ou seja, então o reflexo dessa situação toda, inclusive do trabalho remoto, está desencadeando doenças físicas e doenças psíquicas. E aí nós precisamos, de fato, com emergência, de uma legislação que seja rápida e proteja, né? A gente sabe que tem a questão do empregador, mas nós temos que ver a questão do empregado, né? Porque, se veja, antigamente a pessoa levantava indisposta, não estava bem, ela ia no médico, né? Ela pegava um atestado médico e ela fazia um repouso. Às vezes você tinha um atestado médico e até tinha condições do trabalho, mas o médico já te tirava do trabalho justamente para que naquele meio período que você tinha, ou no máximo de um dia, fosse o suficiente para você se restabelecer não só da enfermidade, mas também psicologicamente para você estar preparado para o dia seguinte você ser produtivo, né? Para que isso não gerasse um acúmulo e te gerasse um estresse e desencadeasse outros tipos de problema, né? E hoje eu vi mesmo dentro da própria universidade, não diretamente no nosso colegiado, mas também no nosso colegiado ou em outros colegiados, como da minha esposa mesmo, da Unespar, eu vi colegas de trabalho dela com Covid participando em reunião, né? Aí a gente para e pensa até onde de fato aquela pessoa estava apta assim para participar da reunião, né? Não, obviamente, que alguém forçou, alguém exigiu, mas a pessoa participou e às vezes ela devesse estar se recuperando. Então é uma realidade, é um problema, né? Digamos assim, o ambiente da residência também muda totalmente. Aqui em casa é eu e minha esposa, os professores, não é só a minha realidade, mas você veja, às vezes eu estou dando aula aqui, minha esposa daqui a pouco grita lá, dá uma segurada, porque eu falando aqui, ela falando lá, ou seja, a gente também tem que adaptar a nossa realidade para poder cuidar das coisas, ainda que nós não temos filho, né? Porque se tivesse, seria um desafio ainda maior. Então, pessoal, é uma situação para a gente pensar, é uma situação que veio para ficar, antecipou algumas coisas, e a grande questão é como vamos administrar um equilíbrio para que fique bom para ambos os lados, né? E, enfim. Bom, pessoal, no chat, pelo menos para mim, não me consta nenhuma pergunta, né? Mas eu sei que as dúvidas são grandes ou os comentários são grandes. Então, a todos os participantes, gostaria de abrir o espaço agora para fazer perguntas para a professora Mayra, né? Ou via chat ou via microfone mesmo, pessoal. Fiquem à vontade, por favor, tá? O Rafael ergueu a mão. Rafael, pode falar, por favor, amigo. Olá, boa noite. Boa noite. Eu já participei da palestra de ontem, foi muito elucidador e, assim, o direito do trabalho ele é muito intrigante. É uma matéria assim que eu gosto bastante da faculdade. Eu queria saber, aconteceu um caso assim comigo, que assim, às vezes eu recebo currículos do meu antigo trabalho, né? E até achei uma situação inusitada. No currículo, de uma pessoa assim que colocou assim, vacinado as 2 vezes, tomou as 2 doses. Eu achei isso interessante, assim, sabe? Curioso. Aí eu queria saber assim, perguntar 2 perguntas. Nos processos seletivos, as empresas podem exigir que o candidato seja vacinado? E outra pergunta em relação à demissão. Pode a empresa demitir um funcionário por ele não querer se vacinar? Por assim, a empresa, naquilo que você falou lá sobre ergonomia e tudo mais, que a empresa tem que proteger o funcionário, tem que proteger a saúde dele e tudo mais, e dos outros também, né?
Rafael, muito obrigada por ter participado ontem, estar participando hoje conosco. Pergunta extremamente pertinente. Por incrível que pareça, hoje eu respondi essa pergunta acho que umas 5 vezes para os clientes de contabilidade. Porque é justamente uma dúvida, né? Posso demitir um empregado meu que está se recusando a tomar vacina? E eu vou responder exatamente o que eu respondi hoje. Falei, olha, nós não temos lei que discipline isso, né? É um direito da pessoa tomar ou não a vacina, ok. Mas é dever do empregador garantir a saúde e a segurança de todos os seus outros empregados, concordo? E daí vem esse conflito de direitos ali. Mas o entendimento, tá, atual, até fui pesquisar, o entendimento aqui do Paraná, ao menos, é no sentido de que o empregador pode sim demitir um empregado que se recusa a tomar vacina por conta da garantia da saúde e segurança dos seus outros empregados, tá? Então, por quê? O bem coletivo é maior do que o bem individual. Assim como pode, nessa mesma ideia, solicitar a informação daquele empregado se ele tomou a vacina na hora da contratação, né? É um momento atípico, tá? Então, uma realidade diferente que nós estamos vivendo. O empregador, ele, de certa forma, não pode solicitar alguns tipos de exame. Por exemplo, eu não posso solicitar exame de gravidez na data da contratação. Não posso solicitar alguns outros tipos de exame na data da contratação. Mas teve entendimento essa semana, inclusive, que na demissão eu posso solicitar exame de gravidez. Então, as coisas estão alterando, estão se adaptando à realidade do enlace laboral mesmo. Então, em que pese a gente não tem ainda decisões firmadas, jurisprudências firmadas, mas nós temos que interpretar a legislação como um todo de forma a beneficiar a maior coletividade possível, né? Então, se um empregado, no mesmo caso, se eu tenho um empregado que está se aglomerando, que está saindo, que está em contato com outras pessoas que têm Covid e não está se cuidando, o empregador pode tomar alguma providência? Deve. Ah, Mayra, mas é a vida pessoal do empregado, mas ele está trazendo risco para dentro da empresa. Então, pode sim, tá? Foi um entendimento recente aí. Pode ser que mude? Pode ser que mude. E a pergunta é, posso demitir por justa causa o meu empregado que se recusa a tomar vacina? Realmente uma incógnita isso. Penso eu, uma demissão sem justo motivo? Claro, posso demitir sem justo motivo, mas e a por justa causa? Será que não é algo muito gravoso? Ah, mas eu vou advertir, o que vai resolver? Não vai resolver uma advertência, uma suspensão. Então, são situações diferentes. Eu, Mayra, oriento que sim, posso demitir por justa causa o empregado que se recusa a tomar vacina, o empregado que está se aglomerando, por conta de garantia da maior coletividade que eu tenho dentro da minha empresa. Eu vou penalizar mas em benefício dos outros. Mas também não posso passar a mão na cabeça do e trazer um prejuízo maior para os outros, senão eu posso ser penalizado de uma forma ainda maior, né? Então, assim, não temos legislação, não temos entendimento pacífico, mas a corrente majoritária no sentido de que sim, posso demitir, posso pedir exame, posso pedir a comprovação das vacinas na contratação, até porque se nós pensarmos, vou registrar, para quem trabalha no departamento pessoal, vou registrar um funcionário e para ele ter direito ao salário família, né, para ele comprovar ali que ele tem direito ao salário família, o que tem que ser demonstrado? Carteirinha de vacinação dos filhos. Então, se a gente partir desse mesmo norte, posso sim pedir exame no currículo, sim, para uma contratação, tá? Ótimo, obrigado, Rafael, pela pergunta. Temos uma pergunta aqui no chat também do Leonardo Cardoso, uma pergunta bem pertinente. Ele pergunta assim, professora: como o empregador pode fazer para controlar as horas trabalhadas, tempo previsto por atividade ou algo parecido? Pergunta bem pertinente, né? Porque normalmente quando a gente está no home office, a gente tem as nossas atividades laborais e elas acabam se misturando com as atividades de casa, é inevitável, né? Não, as perguntas estão ótimas, porque hoje eu tive sustentação oral no TRT aqui da 9ª região e, inclusive, teve uma decisão nesse sentido.
como que o empregador vai controlar uma coisa que ele não consegue controlar? Né? Então, quando a gente vive no direito do trabalho, a gente trabalha muito como ônus de prova. Então, vamos supor, eu tenho um sistema, vamos pensar os professores, né? A instituição tem como controlar nossa jornada de trabalho? Tem, porque é ela que abre o link para a gente dar a aula ali. Então, é uma forma de controle de jornada. Quando a gente fala de controle de jornada, não é somente o cartão ponto. É qualquer forma que dê para demonstrar que o empregado estava ou não trabalhando naquele momento, sabe? Então, se no sistema o empregador tiver como comprovar, ok. Se mensagens de WhatsApp, grupo de WhatsApp fora da jornada, já está comprovando que ele estava trabalhando. Agora, vamos supor assim, não tenho como comprovar, porque o empregado trabalha em casa, em home office, a gente está trabalhando ali e ele alegou que trabalhou até meia-noite. Ônus é do empregado, não é do empregador, tá? O empregador não tem como fazer uma prova negativa. Não, ele não estava trabalhando. É o empregado que precisa comprovar que ele estava trabalhando fora da jornada de trabalho. Por isso que eu falo que a forma da jornada de trabalho de um teletrabalho, ela é diferente de um home office. Por isso que é interessante o empregador alterar os contratos de trabalho da modalidade presencial para um teletrabalho, que daí vai disciplinar toda como vai ser feito o controle de jornada daquele empregado, tá? Eu cheguei, assim, complementando assim até a pergunta e a discussão, eu cheguei a ler algumas coisas a respeito, que essa questão da jornada de trabalho vai ser algo de tamanha complexidade para se administrar, que vão ser trabalhos por demanda, né? Ou seja, assim, você é contratado para desenvolver um determinado serviço, né? E aí, obviamente, você vai ter um determinado prazo, e aí meio que não vai importar o quanto você levou para fazer ou não. O que importa é que no dia da tarefa executada, aquilo está pronto e acabou, né? Mas é assim, é muita margem para discussão, é muito problema que ainda vai passar, é muita coisa que vai ter que se alinhar, e só vai começar a se conseguir escrever legislação descobrindo os problemas mesmo, né? Mas é um desafio mesmo, porque igual o professor, né? Como a professora falou, o professor tem que dar aula, cumprir com aquela atividade dele, ok, né? Mas nós sabemos que durante o dia acontecem coisas que durante o dia, horário que seria de trabalho, você acaba se dedicando para uma situação particular e depois você tem que dar conta daquilo, né? Orientação E aí de você vai acabar postando, professora, um link de uma aula às 11 horas da noite, você vai acabar respondendo um trabalho de um aluno às 2 horas da manhã, aí, né? E aí vai ter problema mesmo, mas faz parte. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Alguém quer perguntar, pessoal? No chat não. Alguém quer fazer mais uma pergunta? O professor Evelise escreveu ali, ó, que ó, hoje eu vi uma reportagem em alguns estados dos Estados Unidos estão discutindo a aprovação de legislação com essa previsão, vacina como requisito para manutenção do contrato de trabalho ou contratação. Eu sou totalmente a favor, porque quando a gente fala de uma coletividade, o individual não pode se sobrepor, né? Não é uma decisão, eu não quero, ok, então se isole. Mas eu não posso ir lá e trabalhar numa empresa com vários empregados, tendo uma conduta que traz o risco para os demais. É dever do empregador, então, me mandar embora. Porque ele não vai falar, eu não vou fazer isso porque pode me dar problema, mas e se é a vida dos outros, né? Corretamente. É bem isso mesmo. A vacina é um contrato social, né? Opa, eu queria perguntar de curiosidade mesmo, quais foram as maiores dificuldades aí que você presenciou assessorando clientes no último ano? O que mais comumente teve de problemas para as empresas se adaptarem ao período de pandemia? Ou foi por setores, né? Às vezes alguns setores sofrem mais com algumas questões. Olha, eu acho que o setor que mais sofreu foi o operacional, assim, né? Vamos pensar. O administrativo, as empresas conseguem colocar os empregados em home office, né? Agora, se a gente pensar numa indústria, não tem o que fazer. Então, caiu a demanda, não tenho trabalho, o que eu vou fazer? Não vou mandar embora porque são várias famílias que estão ali. Então, eu vou dar férias, dei férias, acabou o período de férias. Vou fazer banco de horas, mas até quando eu vou compensar essas horas? Se eu só posso até 2 horas na semana. Vou suspender o contrato de trabalho, vou fazer o quê? Então, agora nós tivemos um período ali de
janeiro até abril que não tínhamos suspensão e nem redução de jornada. Os empregadores estavam doidos e começaram a fazer rescisão. E, infelizmente, isso aconteceu. Nós tivemos uma empresa no escritório no passado que até foi matéria de reportagem, que ela não demitiu nenhum empregado, ela adotou todas as medidas e segurou. Chegou esse ano, ela não conseguiu, porque ela não tinha suspensão, não tem como efetuar o pagamento de toda a folha de pagamento, porque não tem a demanda, e daí começam as demissões em massa. Infelizmente, isso acontece, né? Mas, assim, eu vejo que não tinha outra solução para o governo fazer, porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Independente de ser Bolsonaro ou não ser, né? Independente de situação política, mas não tinha outra alternativa senão algumas medidas assim para manter o quadro de funcionários. Porque se existe uma demissão em massa, o governo não consegue pagar seguro-desemprego para todo mundo, né? As pessoas também, às vezes, não têm direito de receber o seguro-desemprego, não vão ser contratados novamente. E aí, o que acontece? Né? Aqui em Apucarana, se nós formos ver, acho que a classe empresarial também que mais sofreu foi confecção. Né? Esses tempos atrás, nós estávamos com 1.500 vagas de emprego. Mas o que acontece? O empregado não consegue trabalhar porque as escolas estão fechadas. Com quem que os filhos vão ficar? Então, é uma situação assim que amarra em todo mundo, né? É difícil para todo mundo, na verdade. Parece que está todo mundo nadando no meio do oceano, cada um tentando se segurar em alguma coisa para conseguir chegar lá na praia. A realidade, infelizmente, é essa. Mas as medidas provisórias, creio que essa que nós estamos, a 1045 e 1046, as duas serão prorrogadas às vezes até o final do ano, porque pensa, até antes de iniciar a palestra, nós estávamos conversando, será que nós vamos voltar ou não para o ensino presencial? Nós, professores, tomamos vacina, mas e os alunos, será que terão tomado? E o direito deles de não estar em contato com os demais, né? O transporte até a faculdade, tudo mais. Então, penso que será prorrogada até dezembro, que vai ser o momento, acho que todo mundo já vai ter tomado a vacina, vai estar mais tranquilo. E os empregadores vão se adaptando nessa realidade. Mas também isso reflete não só no salário mensal, reflete no 13º, reflete no valor das férias, valor do FGTS depositado, né? Em várias outras situações também. Uma coisa vai puxando a outra, né? Vai. Pessoal, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta para a professora Mayra? Oi, boa noite. Pois não? Posso falar um pouquinho, Glaucio? Claro, Arthur. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa Tudo noite bem? a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Só fazer um comentário, né? Dentro da pergunta que foi feita há instantes. Vocês estão me ouvindo direito? Tá... Uhum. Perfeitamente, professor. Foi questionado, né? O empresário, ele vai ter amparo legal para tomar uma decisão, por exemplo, sobre demissão, sobre não contratação. Aí a gente vê, hoje, não só com relação a isso, mas com relação... Estou meio ofegante aqui, que eu estava dando banho na criança. O novo normal. Então, a gente vê, assim, não só nessa situação, mas a gente vê também a formalidade operando de maneira informal nas empresas. Então, às vezes, o empresário, ele não vai se preocupar, por exemplo, se você não tomar a vacina, eu vou te demitir por justa causa, né? Ou alertar, ou suspender. Ele vai levando, conversando, cara, você não vai tomar, uma hora ele fala, a gente está cortando o custo da empresa, tchau, mano, quero ir embora e contrata outro, sabe? Então, às vezes, independentemente do amparo legal, alguns empresários podem tomar decisões drásticas, né? Como essa, às vezes de não contratação ou até de demissão. E um outro impacto, né? Mais um adendo ao que a professora comentou no início da aula, sobre impactos de benefícios, que eu achei interessante. Um deles também, que gostaria de mencionar, é no imposto de renda, que muitas pessoas até não souberam disso, e a gente teve que correr atrás, que tem um demonstrativo, né, obtido no site da Previdência, que esses benefícios são base de cálculos para incidência de imposto de renda, sabe? Então, inclusive sem retenção na fonte. Se você teve outras rendas, né,
somado a isso, ainda vai ter uma base de cálculo ali que não houve retenção e dedução durante o ano. Então, isso é um outro impacto também que surtiu nessa circunstância atípica que estamos vivendo, né? Vai para a malha, né, Arthur? Vai para a malha. E o que teve de gente, que, na época que nós estávamos fazendo imposto de renda, que descobrimos que receberam o auxílio emergencial, hein? Não recebi, puxava lá. Quantas pessoas que às vezes coloca a esposa como dependente ou vice-versa, e daí teve que devolver o auxílio emergencial porque recebeu indevidamente, né? E teve a questão do auxílio emergencial e da suspensão. Se você tem um auxílio, você não pode ter renda. Então, se teve renda, devolve o auxílio. Se você teve suspensão e tem a outra renda, ela vai ser base de cálculo integral para cálculos de imposto de renda. E é interessante também que eu achei a professora comentou, é que com relação à perca de direitos previdenciários, né? Muitas pessoas, né, grande maioria de trabalhadores da base operacional, eles não têm, talvez, esse conhecimento de que o contribuinte é o empregado, né? Quem paga a Previdência Social é o empregado, mas quem recolhe, né, o responsável pelo recolhimento da guia é a empresa. E quando ela não recolhe por algum motivo de suspensão, ali aquele afastamento que teve em determinado período, que pode vir a causar essa perda de direitos de benefício previdenciário, muitas pessoas não vão ter noção de que eu tenho que gerar uma guia com aquele código de receita lá e fazer um recolhimento para continuar contribuindo e não perder. Isso aí a gente vê assim, talvez deveria... até inatingível, talvez, uma sugestão. Mas poderia haver, pelo menos, um esclarecimento ali do governo, né? Um alerta. Fala, recolha sua previdência para não perder seu... Mas isso não vai haver, evidentemente, né? É uma dificuldade que eu acho que grande parte dos trabalhadores que desconhecem esse conteúdo legal ali, né? De um período de afastamento impactar em perdas de direitos previdenciários, não ter esse conhecimento e acabar não recolhendo e sofrer com isso daí, né? Mas são esses comentários. Parabéns, viu, professora? Achei bem interessante aí todo o conteúdo. Minha esposa teve em período de afastamento, né, de suspensão de trabalho, teve em período de licença maternidade, foi tudo no mesmo ano. O departamento pessoal fica doidinho. E fora isso, né, a gente que trabalha com a contabilidade no departamento, quem trabalha, né, no departamento pessoal, está lidando com circunstâncias que não tem nenhum amparo legal para determinar procedimentos a serem adotados com relação a fatos que estão ocorrendo, né? E aí fala, bom, o que a gente faz? Aí vai filtrando conteúdo legal ali para chegar numa decisão ali que não esteja tão desamparada, mas não tem conteúdo que trate estritamente sobre fatos que estamos vivenciando atualmente, né? Sim, bem isso mesmo. Obrigado, Arthur. O Paulo, nosso aluno, também quer fazer alguma pergunta para a professora Mayra? Boa noite. Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida sobre quando a gente está com suspeita de Covid e a empresa quer pagar o nosso exame para a gente voltar antes. Tipo, entrou alguma coisa na legislação nova sobre isso? Tipo, se a empresa pagou meu exame e deu negativo, eu posso voltar normal. Tá, funciona assim. Quando a gente está com suspeita de Covid, a regra é passar por um médico. O médico vai te dar um atestado para que você fique afastado do trabalho até que saia o seu exame e para que veja se você está ou não. E daí você volta. Esse atestado você vai levar para a empresa. Se a empresa se propuser a efetuar o pagamento do seu exame, e se o exame der negativo, aí você pode voltar, né? Você vai passar pelo médico do trabalho. O médico do trabalho, ele é hierarquicamente superior para efeitos trabalhistas, tá? Aos demais médicos, é uma regulamentação da legislação trabalhista em ordem de atestados médicos. Então, se eu tenho um médico particular ou um médico do SUS que seja, mas que o empregado foi nele, trouxe um atestado, aí eu passo por um médico do trabalho, um médico da empresa, e esse médico da empresa me dá alta médica, eu volto para a empresa trabalhar. Só que daí é uma questão que
o empregado vai cumprir, ok, mas o empregador atrai para si uma responsabilidade muito grande, até porque a gente sabe que vários atestados dão aquele falso negativo, né? Eu mesma fiz 3, deu negativo e eu estava com Covid. Então, uma empresa às vezes tem que tomar um pouco de cuidado nisso e fazer o exame realmente, mas nós não temos nenhuma legislação específica para o caso de Covid, é a legislação normal trabalhista de atestado médico mesmo, tá? Legal, obrigado, Paulo. Nós temos mais 2 participantes para nós encerrarmos aí. Nós temos o professor André Gobetti, mais uma outra pessoa, né? Depois, só para dar um recado, pessoal, não esquece de preencher o link que vai ser colocado no chat para registrar a presença e a participação de todos os presentes aí, tá bom, pessoal? Professor André, fica à vontade. Parabéns, professora Mayra, pela palestra. Eu gostaria de saber quais são as principais dicas aí que os gestores devem adotar para mitigar, para reduzir os passivos trabalhistas nessa pandemia. Você teria algumas principais? Obrigada, professor. Me contrate, brincadeiras à parte. Mas é realmente contratar uma assessoria jurídica mesmo, na esfera trabalhista agora, brincadeiras da parte, não, a OAB já está me representando, já. Mas é nesse sentido, porque são muitas alterações, é um acúmulo muito grande dentro do escritório de contabilidade, que realmente o departamento pessoal dentro do escritório de contabilidade, ele não dá conta de ficar atualizado em questões mínimas que são peculiares daquela empresa, né? Então, quando a empresa tem uma quantidade significativa ali de funcionários, tal, que importa ali numa situação que pode trazer um prejuízo, porque eu falo assim, uma causa trabalhista pode, inclusive, quebrar uma empresa, né? Vamos pensar no seguinte, que uma morte de um empregado por conta de uma não precaução de um empregador pode trazer uma situação de falência daquela empresa. Então, eu sempre oriento, contrata uma assessoria jurídica específica, porque ela vai analisar o caso concreto daquela empresa, vai adotar todas as medidas necessárias, todos os documentos necessários, porque a empresa precisa ter documento, não pode ser só prova testemunhal, prova de boca, então precisa ter documentos, para que seja orientada da melhor forma possível a utilizar a legislação a seu favor e garantir a saúde e segurança dos empregados e, consequentemente, manter o seu ativo ali seguro, né? Não ter nenhum prejuízo significativo. Mas, de uma forma geral, assim, as ações trabalhistas reduziram bastante. Até essa questão do Covid, houve no começo ali que até informações de que Covid era considerado em regra acidente de trabalho, isso caiu, não tem que ser comprovado mesmo o nexo causal entre a doença e a atividade que desempenha, salvo as questões dos profissionais da saúde que estão diretamente ligados ali na área do Covid, mas profissionais, de uma forma geral, têm que comprovar que efetivamente adquiriram no ambiente laboral, senão a gente não pode imputar para o empregador um ônus dessa monta, né? Mas é uma situação bem complicada mesmo, que a gente precisa de uma assessoria para orientar da melhor forma a empresa, né? Legal. Para finalizar, o Paulo está com a mão levantada. Quer fazer mais uma pergunta complementar, Paulo? Acho que ele esqueceu de abaixar a mão. Eu acho que ele esqueceu de abaixar a mão. Tá bom. Bom, professora Mayra, agradeço novamente a presença, a participação, tá? Conte sempre conosco na Unespar, estamos sempre à disposição, né? A Evelise quer conversar mais alguma coisa, mas eu passo a palavra para a Evelise, depois para a Rafaela. Muito obrigado, professora Mayra, muito obrigado a todos os presentes, a todas as presentes. Um abraço a todos, estou à disposição de todos vocês também, e muito obrigado pela participação em nosso evento. Uma boa noite a todos. Obrigada, Glaucio. Eu só queria apontar, ficou uma pergunta no chat, eu acho que para complementar, da Ellen. Desculpa eu não ter percebido, Evelise. Não tem problema nenhum, imagine. Ela perguntou lá, neste caso em que a empresa paga o exame de Covid, ela pode descontar o valor do exame no pagamento do funcionário? Não, porque daí
partiu da empresa isso, né? Até quando a gente fala de exame admissional, demissional, periódico, é tudo ônus da empresa. É a empresa que arca com essa situação e ela levando o empregado a fazer o exame, ela solicitando e fazendo o exame no empregado, a empresa que arca. Ela não vai imputar isso ao empregado, não, tá? Perfeito. Eu quero deixar meu agradecimento à Mayra por ter disponibilizado o seu tempo em nos acolher, né, e emprestar também esse atendimento não só para os nossos alunos, mas também para a comunidade, né? É muito bom saber que você já foi aluna, está aqui retornando, contribuindo também com a formação dos nossos alunos, com toda a sua experiência, com toda a sua expertise, né, principalmente nesse período de pandemia. Tenho certeza que todos que acompanharam tiveram um ótimo momento de aprendizado, né, de várias questões que estão aí efervescendo e ainda vão dar muito pano para manga aí nos próximos meses. São questões bem delicadas, né? A gente divulgou também a gente tem um Instagram lá, a gente divulgou a página da Mayra também, vocês podem acompanhar também o trabalho dela, né? Ela trabalha, então, ela é delegada no CRC, isso, né? Desculpa, Isso, eu não tô falando errado. E também é advogada, e então ela tem bastante material também bacana que ela compartilha por lá. Fica aqui o nosso agradecimento por ter aceito o convite do projeto de eventos, e esperamos também vê-la nos próximos eventos, não só online, mas também presencialmente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Reitero aqui o que eu disse no começo da palestra, eu disse ontem, fiquei muito feliz mesmo. É um tema muito bacana, é um tema que eu gosto muito de falar, ainda mais na instituição que eu gosto bastante, tenho um carinho, da onde nasci ali na área contábil, e me coloco à disposição para o que precisarem, e que logo, logo estejamos todos aí lá no auditório, com o auditório cheio, né? Voltando um pouquinho da nossa realidade anterior e falando sobre o pós-pandemia, para a gente saber como que realmente vai ficar, né? Agradeço muito, estou aí à disposição sempre que precisarem. Desejo a todos saúde, que é o que a gente precisa agora, e fiquem bem, fiquem todos com Deus. Obrigada, muito obrigada. Uma boa noite a todos, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau, tchau.